função, a principal função do profeta, né? A principal função do profeta é preparar o caminho para o rei. Por isso, o Senhor está levantando, levantando uma geração de profetas e nazireus para que o caminho do Senhor seja preparado. Eu vou pedir para todo mundo fechar os microfones, porque quando tem um som, qualquer som, então entra o nome da pessoa na tela, né? Então acaba me tirando aqui a linha de pensamento, né? E deixa eu ver aqui se eu consigo mudar essa forma de... Amém. Então tá. Uma das mais importantes funções do profeta dos nossos dias é preparar a igreja para o arrebatamento. Essa é a função principal do profeta, né? Sempre preparar o caminho do Senhor. Quando Deus quer fazer algo grande no mundo, ele levanta os seus profetas, e os seus profetas, então, conseguem perceber o que está por vir, então prepara o povo, prepara a igreja, prepara a nação para o que vai ocorrer. Nesses tempos, nesse final de tempos, eu entendo que a função profética é preparar o caminho para o rei, endireitar o caminho, todo vale será aterrado, todo o caminho escabroso será aplanado, a montanha será rebaixada. Nós estamos fazendo isso nesse momento. Então, para os profetas do Senhor, não importa se estamos em pandemia, não importa se estamos, se o mundo está em agonia, né? Lógico, nós sofremos junto, nós sofremos os ataques, nós sofremos as consequências, mas nós temos uma certeza: nós estamos cobertos por uma intercessão do próprio Senhor Yeshua. Nenhuma oração de Yeshua ficou vaga, nenhuma oração de Yeshua ficou sem resposta. O Senhor mesmo disse, o Pai sempre me ouve. E uma oração que eu tenho colocado diante do Senhor, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de pandemia, de situações políticas, de caos financeiro, é a oração que Jesus fez por nós. Jesus disse ao Pai: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a minha oração é essa. Por quê? Porque nós sabemos que todo esse caos que está se formando é bíblico e é necessário e vai se cumprir, porque dentro do caos é que as profecias vão se cumprir, porque as profecias dizem que se levantará um líder mundial, se levantará um líder mundial, e esse líder mundial, que vai ser chamado de anticristo, né, vai dominar o mundo e vai evoluindo até exigir a adoração para ele e tal, e tudo isso que você conhece do Apocalipse. E para que se manifeste um líder mundial, um líder único, para que se estabeleça uma moeda única, para que se estabeleça tudo isso que está já profetizado no Apocalipse, precisa de um quadro, precisa de um pano de fundo, né? E é isso que nós estamos vendo se formando, né? Todos os mecanismos necessários
para que haja um governo mundial está se estabelecendo. Toda a situação para que o próprio povo clame por um governo mundial está se estabelecendo. Esse governo mundial, ele não vai ser imposto, ele vai ser aclamado, ele vai ser desejado, ele vai ser solicitado pelas nações. Por quê? Por causa da situação, por causa do caos financeiro, por causa por exemplo, vamos dizer que o Brasil é um país com um clima abençoado e tem colheita o ano inteiro. Então, nesse contexto mundial, a função do Brasil vai ser o celeiro de alimentos. Então, eles vão entender que a unidade mundial, através de um líder mundial, é necessário, é vital para a sobrevivência da espécie humana. Então, o próprio povo vai clamar por esse homem, que no primeiro momento vai suprir as necessidades de todo mundo, e no segundo momento, como nós sabemos, vai ser tirada a máscara e ele vai se manifestar como o anticristo. Então, a função profética, a função dos profetas é preparar o caminho em meio a esse caos, um caminho reto, uma estrada plana, para que o nosso rei possa entrar, possa descer, Porque nós estamos aguardando com toda ansiedade, estamos aguardando o arrebatamento. Amém. E nós precisamos preparar o caminho do Senhor e também preparar a igreja do Senhor para que suba no arrebatamento, Então, a nossa principal função como profeta é pregar o arrependimento, porque através do arrependimento é que nós preparamos o caminho para a volta do Rei Jesus. E nós tivemos um exemplo, eu digo que um ato profético, um homem que serviu como ato profético, que é João Batista. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio como homem, como servo sofredor, ele veio como Messias de Israel, foi rejeitado, mas o Senhor Deus levantou um homem na pessoa de João Batista para preparar o caminho do Senhor na sua primeira vinda. Eu acredito que nessa, na volta do Senhor, nessa segunda vinda do Senhor, que nós estamos aguardando, que é o arrebatamento, onde o Senhor não virá à terra, mas ele entrará na atmosfera da terra e arrebatará a sua igreja, Então, nesse evento, o Senhor está levantando não um homem, mas toda uma geração, Eu quero ler a palavra em Mateus 3, de 1 a 11, quando fala sobre João. E eu quero fazer um paralelo aqui entre nós e João. Eu separei aqui no computador já a passagem para ficar mais fácil. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vieram para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas,
Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruto será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Então, a gente vê aqui a palavra bem clara que o Senhor levantou João com esse propósito. João era filho do sacerdote Zacarias, e ser filho de sacerdote era algo muito importante naquela época, pois, sendo filho de sacerdote, ele era herdeiro natural do sacerdócio do seu pai. Isso quer dizer que ele tinha direito a usufruir de muitos privilégios, tais como ser educado aos pés de Gamaliel. Isso era uma coisa caríssima, né? E uma honra muito grande. Era o equivalente hoje, por exemplo, cursar uma universidade, a melhor universidade do seu país, né? Vamos dizer que era como ali o teu pai ter dinheiro para te mandar para Harvard, né? No caso, né? E o sacerdote, ele também tinha um diferencial. Ele trajava vestes sacerdotais, né? E essas vestes eram feitas principalmente de linho fino, o que era também muito caro na época, porque todo sacerdote, mesmo que não estivesse na escala para exercer o seu sacerdócio naquele dia, ele tinha que se vestir diferente das demais pessoas. Ele tinha uma túnica especial, apropriada, né? Então, ele tinha trajes especiais e todas as pessoas, qualquer pessoa poderia reconhecê-lo como sacerdote em qualquer lugar e qualquer hora, por causa da sua roupa diferente. Então, ele devia se alimentar da comida sacerdotal, que era composta basicamente de flor de farinha. Flor de farinha, irmãos, é a farinha peneirada muitas vezes. Naquela época, a farinha era só triturada, né, com pedra sobre pedra, e ia macetando, então ficava uma farinha grossa, com muito farelo. Então, para o sacrifício e para a alimentação do sacerdote, era usada a flor de farinha. Então, ia peneirando aquela farinha, até, então, sair só aquele polvilhozinho, mesmo fininho, né? Que era oferecido ao Senhor e que também o sacerdote podia comer, né? Então, essa flor de farinha era o resultado, né, do trigo socado e peneirado muitas vezes, né? E era algo muito caro e muito raro, né? O sacerdote podia também se alimentar da carne do sacrifício, né? Ele tinha provisão da casa dele garantido por toda a vida, né? Porque essa era a lei que regia o sacerdócio. Como o levita ele não tinha herança, não tinha terras, não cultivava, então ele comia dos dízimos, né? Os dízimos, a função dos dízimos era essa, alimentar ali os levitas, mas o sacerdote, ele era uma pessoa especial, né? Então, o que eu estou colocando tudo isso para você entender que João renuncia todas essas regalias.
e ele decide viver isolado no deserto, cerca de 30 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Para quê? Para fugir do sistema corrupto que imperava na época. Porque João, além de sacerdote, era um profeta. E como profeta, ele não compactuava com o sistema corrupto da época. Inclusive, foi o sistema corrupto da época que levou Jesus para a cruz. Quem crucificou Jesus não foi os romanos. Quem crucificou Jesus foram os próprios judeus. Porque a religião da época, o judaísmo, já estava falido. A presença de Deus já não estava no lugar, né? Tanto que você vê que quando Jesus morreu, quando ele expirou na cruz do Calvário, diz que o véu do templo se abriu de alto a baixo. Se você não sabe, o véu é que escondia a arca, que dividia o santo lugar do santo dos santos. Quando rasgou, se mostrou que a arca já não estava mais lá. Quer dizer, o ponto crucial da religião judaica, onde se apoiava a religião, já não existia mais, né? Então, antes disso, João já percebia uma falência da religião, como nós percebemos hoje como profetas, nós já percebemos a falência do sistema religioso. Esse sistema que está implantado aí faliu, né? E o Senhor vai expor isso a qualquer momento. E João vivia isolado no deserto, né? Por quê? Porque ele não queria compactuar com aquele sistema idólatra, aquele sistema corrupto que era o judaísmo da época. Então, ele foi para o deserto e aí ele fez algumas coisas incomuns. Eu digo até que coisas assim incivilizadas, rudes, né? Porque para bater de frente, para provocar uma mudança, né? A palavra fala que João se vestia de pelos de camelo e tinha um cinto de couro que firmava aquela veste, né? E ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Então, isso tudo era o contrário do que deveria ser a vida de um sacerdote, que comia flor de farinha, que comia carne do sacrifício, que se vestia de linho fino. Quer dizer, os caras, ele tinha direito, ele era herdeiro natural do sacerdócio, e ele tinha direito de andar com uma túnica caríssima, especial, de linho fino, né? Mas ele rejeitou e vestiu do quê? De pele de carneiro, de camelo. Camelo é um animal imundo, considerado imundo pelos judeus, né? Então, isso foi uma ofensa, isso foi um bater de frente contra a religiosidade, contra aquele sistema que estava ali. Ele podia comer a carne do sacrifício e podia se alimentar de flor de farinha, coisas raríssimas, caríssimas, mas não, ele prefere comer mel silvestre e gafanhoto, né? Então, isso batia de frente com todos os costumes, com toda a religiosidade, com todos os preceitos religiosos. Mesmo assim, mesmo quebrando o seu laço com o judaísmo, quebrando o seu laço com a religião predominante, quebrando o seu laço com o sacerdócio, rejeitando o sacerdócio segundo a antiga aliança, João exerce o seu sacerdócio. Não um sacerdócio contaminado pelo sistema da época, mas um sacerdócio segundo o princípio do nazireado. João se comportava assim porque, dessa forma, ele podia entregar
a mensagem que ele tinha de uma forma integral, pura, sem contaminação, sem censura. Não tinha um sumo sacerdote censurando, isso você pode falar, isso você não pode falar. Por quê? Porque ele estava livre daquilo, tanto que ele saiu de Jerusalém e foi a 30 quilômetros, ele nem pregava dentro do templo, ele não pregava nos limites de Jerusalém, ele foi a 30 quilômetros de Jerusalém, e quem queria ouvir ele se deslocava e ia até lá para ouvir ele. E tamanha era a autoridade que ele tinha. Ele pregava o que o Senhor mandava e não o que o sacerdote queria que ele pregava, porque ele era um profeta de Deus. O profeta, ele tem que buscar a palavra, ele tem que entender a palavra, ele tem que entender a revelação, ele tem que viver a profecia, e depois que essa profecia está totalmente fundida com ele então libera a profecia, ele traduz para a linguagem do povo aquilo que ele está sentindo no coração, aquilo que ele está ouvindo de Deus. E João fazia exatamente isso. Por isso, a pregação dele era uma pregação incomum, direta, impactante, cheia de unção do Espírito, e atraía centenas de pessoas que tinham sede da palavra verdadeira, pessoas que estavam insatisfeitas com o sistema religioso da época, pessoas que não concordavam com o sistema religioso daquela época, mas queria algo mais de Deus, queria algo mais profundo. Então, João os atraía com uma pregação direta, impactante, cheia de autoridade, de poder, e conduzia essas pessoas para o arrependimento, um arrependimento genuíno, né? A palavra diz que João fluiu na mesma unção de Elias. Está escrito lá em Mateus 11:12. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem saber na mensagem deles, João é Elias, que estava por vir. Amém? Então, João, a palavra fala que João é Elias. Jesus disse isso. João é Elias. Então, convocando o povo a endireitar os seus caminhos e levando esse povo ao arrependimento, ele chama todos a uma mudança radical, advertindo que é chegado o tempo do juízo de Deus e que de nada adianta ter uma fé teórica. A situação do nosso tempo é a mesma situação da época de Elias e da época de João, né? Quando se manifestou pela primeira vez a unção de Elias, a unção Elias, porque eu sempre bato na tecla que Elias não é um homem, Elias é uma unção. Quando se manifestou a unção Elias pela primeira vez, que é a unção profética, o contexto do mundo era exatamente o mesmo contexto da época de João. O sacerdócio totalmente degradado, sacerdócio corrompido, degradado. O povo na idolatria e na prostituição. Os líderes políticos e líderes religiosos estavam mergulhados na corrupção. Os juízes eram corruptos, né? Os profetas profetizavam por dinheiro, né? Como a gente vê no tempo de Elias, a gente vê o mesmo contexto no tempo de João, e nós estamos vendo o mesmo contexto no tempo de hoje.
a política corrupta, a religião, os líderes corruptos, o sacerdócio degradado, não se exerce mais o sacerdócio. O que significa sacerdote? Sacerdote significa aquele que é autorizado a aproximar-se de Deus. O sacerdote é o único que é capaz de fazer a ligação entre o homem e Deus. E nós, enquanto seres humanos, nós temos dois sacerdócios para ser exercido. O primeiro sacerdócio é dentro do nosso lar, com relação à nossa família, seja você homem, seja você mulher, você tem que exercer o sacerdócio dentro da tua casa, levando a tua família, levando os teus filhos até a presença de Deus, fazendo a ligação entre teu filho e Deus. Você é sacerdote da tua casa, você é sacerdote do teu lar. E outro sacerdócio importante que nós temos que exercer, que um está ligado ao outro, é o sacerdócio como igreja, para levar o mundo aos pés do Senhor Jesus. E nós temos negligenciado esse sacerdócio. A igreja não tem exercido o sacerdócio, porque ela tem levado muito pouca gente aos pés do Senhor Jesus. E quando se converte, a igreja não tem cumprido o seu papel de edificar essas vidas e de ensinar essas vidas a depender do Senhor. Mas a maioria das denominações ensinam essas pessoas a depender da denominação. E então, produziu uma geração fraca, uma geração que não resiste o pecado, uma geração que não se submete a Deus, uma geração fora dos parâmetros da palavra de Deus, uma geração que não alcança os objetivos espirituais estabelecidos por Deus. Por quê? Porque é uma geração que depende de uma instituição, ele depende de um culto formal para poder se aproximar de Deus. Ele está 10, 15, 20 anos dentro da igreja e ele não tem um relacionamento de intimidade com Deus. Ele não tem uma hora de oração por dia, ele não se expõe à palavra, ele não tem experiência com Deus, ele não ora, ele não jejua, ele não exerce o seu sacerdócio levando a sua família até os pés da cruz. Ele terceiriza isso para a instituição, ele terceiriza isso para o pastor, para a pastora. A responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é da pastora. Quando não, a responsabilidade é do pai, da mãe, ser exemplo e ministrar os seus filhos e edificar os seus filhos, inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos, mas a maioria dos pais e das mães nem lê a palavra para os seus filhos ouvir, nem lê a palavra com os seus filhos, não incentiva a oração, não incentiva o jejum, não incentiva a santificação. E os jovens de hoje estão totalmente fora do que a palavra fala no quesito santificação. Até os mais velhos estão apartados, estão longe da santificação, e a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, nós vemos que o homem, né? Vamos generalizar homem, ser humano. O homem terceirizou para a igreja, para a instituição igreja, terceirizou o sacerdócio. E ele quer que a igreja ensine seus filhos, ele quer chegar, ele quer fazer o que ele quer nos dias da semana,
assistir televisão, assistir filme, outros mais ousados, né? Para não dizer outra palavra, vão até atrás de vídeos pornográficos, site pornográfico na internet e coisas terríveis, né? Gastam o seu tempo com isso a semana inteira, né? Não dá testemunho nenhum da sua fé, né? Nem na escola, nem no trabalho, nem na vizinhança, em lugar nenhum ele é testemunho vivo do nome de Jesus, né? E chega no final de semana, chega no domingo, ele vai lá no salão de culto, ele se reúne e ali então tem uma pessoa que vai ler a Bíblia e interpretar para ele, isso 10, 15, isso tudo bem, os primeiros anos, né, que a pessoa está chegando, é importante ser ministrado ali com o leitinho, né? Mas ele tem que buscar o Senhor. Então, ele é ali alimentado, vamos dizer assim, alguém lê a palavra, alguém traduz para ele, alguém ministra os filhos dele, alguém ministra a esposa dele, alguém ministra ele põe lá uma letra no reto projetor e ele lê aquela letra, mas o coração dele está longe, ele pensa que ele está adorando e ele volta para casa satisfeito com a sua consciência limpa. Mas, no dia seguinte, tudo aquilo que ele recebeu já esvaziou como uma bola furada, né? Então, assim é a religião hoje. E, na época de João, era a mesma coisa. Então, ele quebrou esse sistema, né? E começou a pregar que não adianta você ter uma fé teórica apoiado na experiência do outro, você tem que ter uma fé prática, aplicada no seu dia a dia, aplicada na sua vida. A palavra tem que gerar vida, tem que ser eficaz, né? Então, ele anuncia a vinda do Messias e o Senhor Yeshua vem e traz uma transformação, né, para toda a história. É preciso a gente estar preparado, né, mudando o nosso modo de ver a vida e de viver, né? De viver a vida, porque como nos tempos de João, estamos passando por uma transformação, né? Estamos preparando um caminho, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor vai aparecer nos ares e arrebatar a sua igreja. Amém? Então, João veio para dar testemunho dessa luz. A palavra fala que ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz, né? Lá em João 1:6, diz assim: houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira, que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Amém? Trazendo isso para os nossos dias, então, nós entendemos que para exercer um ministério profético hoje, nós devemos renunciar muitas coisas. A exemplo de João, que renunciou o seu sacerdócio, renunciou a comida boa, renunciou faculdade boa, renunciou um monte de coisa. Para quê? Para cumprir o ministério profético, né? Não estou falando de dom de profecia, nós já conversamos e falamos qual a diferença, né? Então, às vezes, muitas coisas simples, cotidiana, como um lazer, né? Nós precisamos, muitas vezes, renunciar para gastar tempo diante do Senhor. Porque eu trabalho o dia todo e não dá tempo, e o final de semana eu quero um futebolzinho, eu quero ir na casa de um parente, eu quero passear um pouco.
Muitas vezes, isso é bom e não é pecado, mas muitas vezes nós precisamos renunciar a algum tipo de lazer, né? E para poder ter um tempo para ministrar o Senhor, para passar com o Senhor. Só tendo tempo a sós com o Senhor, nós vamos entender a, a profundidade daquilo que Deus tem para nós. Amém? De acordo com a amplitude do ministério profético em nossas vidas, vai aumentar cada vez mais o nível da nossa dependência e do nosso comprometimento com o Senhor, né? E diminui, e vai diminuindo a nossa dependência e o nosso comprometimento com os homens, com o sistema. Então, é uma coisa assim, as duas coisas coexistem, né? Dependência de Deus, comprometimento com Deus, e dependência do homem, comprometimento com o homem. Quando eu falo homem, o sistema religioso. Os dois coexistem. Quanto mais eu entro em Deus, quanto maior a amplitude do ministério que o Senhor tem para mim, maior é a minha dependência de Deus. E eu vou, então, diminuindo a minha dependência dos homens e do sistema e aumentando a minha dependência e o meu comprometimento com Deus, até que Deus ocupe todo o espaço, né? Nós não podemos estar dependentes em nenhum grau. Como profeta, nós não podemos estar dependentes do sistema, nós não podemos estar dependentes de um homem em particular, nós não podemos estar dependentes de uma organização, de um grupo de pessoas, em nenhuma área, nem financeiramente, nem em outra área qualquer. Nós não podemos estar dependentes, porque quando nós somos dependentes, nós temos que ler na cartilha de quem nós dependemos. Então, se eu sou dependente financeiro de um grupo específico, eu tenho que me submeter ao que aquela pessoa quer. E eu creio, irmãos, que eu não preciso estar dependente de ninguém. E eu, graças a Deus, posso dizer isso, eu nunca estive dependente de nenhuma denominação, não estive dependente de nenhum grupo em particular, né? E amo os irmãos, tenho comunhão, comungo junto, cultuo junto. Hoje mesmo nós vamos ministrar numa igreja aqui à tarde, porque temos comunhão com o corpo, mas não temos dependência, não exigimos oferta, não colocamos preço, não esperamos nada. A nossa dependência é do Senhor, e o Senhor sempre nos supriu, porque se eu trabalho 8 horas para o homem natural e tenho a minha necessidade suprida no final do mês, um homem que é falível, como que eu vou estar tempo integral para o Senhor, 8 horas por dia, e não vou ter a minha necessidade suprida? É incoerente. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, eu fico muito, muito preocupado quando eu vejo situações, né, financeiras complicadas, né, de servos de Deus. Então, eu entendo que nós temos que ajustar a nossa vida ao que Deus quer e ouvir o que Deus quer. É tempo integral? Então, eu vou ficar tempo integral, porque Deus me mandou ficar tempo integral. Não é porque eu quero, não é porque isso faz bem para o meu ego, não é porque eu acho que eu sou suficiente, não é porque eu acho legal, não é por nada. Não é porque eu estou apoiado numa palavra que eu abri a Bíblia aqui e estava escrito. Eu vou para o tempo integral, porque o Senhor me mandou e me deu provas disso.
Então, quando Deus te manda para o tempo integral, ele te sustenta, nem que for com mel e gafanhoto. Mel, o João achava na fenda da rocha. Gafanhoto tinha naquele deserto lá, sei lá, não devia ser muito fácil pegar, não, mas devia ter muito, né? Então, eu acho até que João desenvolveu uma armadilhazinha para pegar gafanhoto, alguma coisa assim, Deus deu a inteligência para ele, porque ele não plantava, não colhia, e ele não dependia do sistema religioso. Ele não dependia que ninguém levasse comida para ele lá, não. Como Elias, na beira do Querite, o povo passava fome na época, mas o corvo trazia carne para ele. Onde esse corvo arrumava a carne, não sei, mas trazia, né? E ele tinha água do Querite, então ele tinha provisão, né? E se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós teremos provisão. Será que se o Senhor nos levantasse hoje como João Batista do século XXI, nós poderíamos pregar a palavra com a mesma liberdade, sinceridade e autoridade que João pregava? Ou nós teríamos que omitir covardemente por alguma palavra, alguma coisa, por causa do sistema humano, religioso, denominacional, né? Doutrinário, ali, doutrina feita por homens, não doutrina apoiada na palavra. Será que os nossos corações não estaria assim confuso, né? Relutante com certas afirmação, tipo, poxa, se eu falar isso, vai me atrapalhar aqui, porque eles que pagam o meu salário, né? Ou se eu entregar essa mensagem para o fulano, ele vai ficar ofendido e não vai mais ofertar no meu ministério. Será que nós não teríamos esse conflito? João não tinha. João se vestia de pelo de camelo, alimentava de mel de gafanhoto. Isso é total dependência do Senhor, no meio do deserto. Total dependência de Deus, da provisão de Deus, né? Eu sei que isso não era normal, mas isso era até uma afronta, era um golpe duro naquelas mentes religiosas. Eles não entendiam como que esse cara faz isso, mas como que heresia que é essa, né? Isso era um escândalo naquela época, né? Eu creio que nesse particular, o Senhor estava mesmo usando João para quebrar os paradigmas da religiosidade, né? Mas se nós lermos essa passagem com uma visão profética, nós vamos entender muita coisa paralelo, né? Sobre o mel, o gafanhoto, o simbolismo disso, o pelo de camelo, por que o mel, por que o gafanhoto, né? Eu sei que tem uma revelação aí, eu até tenho uma interpretação sobre isso, mas a gente ia demorar muito tempo e eu vou pular isso, né? Mas existe muito simbolismo aí, né? Então, eu vejo assim, nós temos que focar nas riquezas espirituais, né? Não nas riquezas materiais, né? As riquezas materiais vão passar pela nossa mão. A riqueza financeira, não pensa... Deus está treinando, como treinou João para viver no deserto, Deus está treinando uma galera, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, profetas verdadeiros, está preparando esses homens e mulheres para administrar o dinheiro do reino. Então, eu vejo que se você está passando por uma situação financeira difícil, você pode ter certeza que você é um sério candidato aí para receber as riquezas do reino. Por quê? Porque a igreja
ela vai precisar de dinheiro desse tempo do fim, né? Para manifestar o reino de Deus na terra, cuidando do órfão, da viúva, cobrindo quem não tem roupa, dando roupa para quem não tem roupa, dando água para quem tem sede, né? Nós vamos manifestar o reino de Deus, nós vamos precisar de recurso. Então, eu vejo que Deus está preparando um povo para administrar as riquezas do reino. Eu tenho um chavão que eu sempre falo, é que o dinheiro do reino tem que circular no reino. O dinheiro do reino, ele não pode ficar paralisado em imóveis, em terrenos, em construções, em templos, em reformas, em mega eventos. Não. O dinheiro do reino, ele tem que circular no reino. Ele tem que... Quem é o reino de Deus? O reino de Deus somos nós. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, de toda tribo, língua, povo, nação. Este é o reino do nosso Senhor. E nós temos que manifestar o reino e atrair essas pessoas para que façam parte do reino, para que se tornem parte do reino, né? Então, muita riqueza vai vir para a nossa mão. Pessoas vão passar propriedades para a mão de vocês, de muitos de vocês que estão me assistindo aí, vão passar propriedades para que você administre aquele dinheiro para o reino. E você vai suprir o órfão, você vai suprir a viúva, você vai suprir o necessitado, você vai cobrir o envio de missionários, você vai investir em missões, né? Você vai sustentar o missionário que está lá no sertão nordestino, né? Lá no norte, lá no Maranhão, no Amazonas, no meio das tribos indígenas. Você vai sustentar, né, essas pessoas, levando a palavra às regiões mais inóspitas, distantes, idólatras, né? E eu sei que Deus vai colocar dinheiro na mão de vocês para administrar para o reino, está enviando missionários aos países muçulmanos, ao exemplo do Beethoven. Aí o Beethoven hoje está sendo sustentado por várias pessoas que de alguma forma é tocada e envia recurso, mas o Senhor vai colocar tanto recurso na mão do Beethoven que ele vai prover outros para os países muçulmanos, que é aonde Deus deu para ele, deu autoridade para ele, colocou amor no coração dele. Então, os países muçulmanos precisam ser alcançados, precisam de dinheiro. Povos, nações ainda não alcançados, serão alcançados para a última colheita. Isso vai precisar de dinheiro. E não pensa que o Senhor vai lançar a mão do dinheiro do ímpio, não. Deus vai lançar a mão do dinheiro do seu povo, porque esse dinheiro é santificado, esse dinheiro pertence ao Senhor, o dinheiro do reino tem que circular no reino. O que acontece hoje é que o dinheiro do reino não circula no reino, ele tá no banco, ele está na caderneta de poupança das grandes instituições, ele está nos terrenos adquiridos pelas grandes denominações, ele está nos templos construídos pelas grandes denominações, ele está no ar-condicionado, ele está na cadeira estufada, ele está no chão de mármore dos salões de culto, enquanto as almas estão indo para o inferno. Então, o dinheiro do reino deve circular no reino, e o Senhor está levantando homens e mulheres aptos a administrar esse dinheiro. Vai ser tanto dinheiro que você vai viver dos dividendos desse dinheiro. E vai viver uma vida abundante, uma vida boa.
Amém? Amém. Em todas as nações do planeta, o Senhor tem revelado aos seus profetas que o Brasil será o celeiro missionário do mundo. E nós cremos nisso. E nós cremos que a igreja, a verdadeira igreja, porque existe duas igrejas, irmãos. A igreja corpo de Cristo e a igreja institucional. A institucional, ela é formada pelo CNPJ, pela pessoa jurídica. E a igreja corpo é formado por homens e mulheres, das pessoas naturais, não pessoas jurídicas, pessoas físicas. Então, eu sei que a pessoa jurídica é um mal necessário para que, até hoje, foi um mal necessário para que o evangelho fosse pregado. E, além disso, o templo, o lugar de culto, é a manifestação do amor de Deus por nós, nos agasalhando, nos protegendo da chuva. Eu não sou contra isso. O problema é que se foca só na pessoa jurídica e se alimenta a pessoa jurídica, e quem está no comando da pessoa jurídica, não se engane, não é Jesus. Jesus não habita numa pessoa jurídica. Jesus habita no ser humano, no nosso coração. Quem habita na pessoa jurídica é Mamon. Mamon. E Mamon está, de alguma forma, reinando sobre a igreja. Por quê? Porque a pessoa jurídica cresceu tanto que engoliu a pessoa física. E hoje quem dá direção nos rumos da igreja como pessoa física é a pessoa jurídica. Mas isso está chegando ao fim. Nós já estamos vendo aí a diminuição dos cultos para que aumente a dependência da pessoa jurídica, da pessoa física, seja aumentada. Né? Então, Deus está agindo nesse quesito. Né? Então, nós vamos administrar grandes fortunas para o reino. Né? Não é administrar para as denominações, como hoje tem vários administradores excelentes aí, constrói catedrais luxuosas, né? E reforma templo e constrói templo 2, 3, 4 e vai, né? De acordo com o crescimento ali, mas nós vamos administrar o dinheiro revertendo para o reino de Deus, cumprindo os planos de Deus e os seus propósitos. Né? A Bíblia diz lá em Mateus 25, 23, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Então, eu creio que o Senhor está à frente disso, e o Senhor vai levantar os seus profetas para que possam administrar esse dinheiro, né? E manifestar o reino de Deus. E, então, no meio disso, né, ao mesmo tempo disso, virá, então, um grande avivamento sobre os 4 cantos da terra, né, com a restauração dos ministérios profético e apostólico, porque o profético e o apostólico começaram a emergir, mas foram sufocados pelo sistema, né? E hoje, apóstolo, profeta, virou um título de hierarquia, né? Tem muita gente que não tem nada a ver com apóstolo, não tem nada, nem sabe qual a função apostólica, mas quis ser promovido e foi honrado com o título de apóstolo. Ele não sabe que apóstolo, ele tem que estar... Paulo fala que ele é a escória do mundo. Né? A função, o único parâmetro que nós temos na palavra para definir o apóstolo, qual a função apostólica
na igreja, no modelo, né? Nós temos um modelo de igreja, que é a Nova Jerusalém, que está em Apocalipse, que é a noiva do Cordeiro, né? Então, aí você começa a ver o simbolismo da Nova Jerusalém. Então, lá, ela é quadrangular, todos os lados iguais. Comprimento, largura, altura. Isso significa que todos são iguais. Não tem hierarquia, não tem... Existe liderança, mas não hierarquia, subordinação, como numa empresa existe hierarquia e subordinação. Na igreja, não. Na igreja, nós somos iguais. Existe uma liderança em amor. Porque se a liderança não for ministrada, não for exercida em amor, ela não é uma liderança que vem do Senhor. E ela não vai ter autoridade. Ela vai ser... Oi? Eu queria só te interromper aqui rapidinho. E é isso que nós temos profetizado já há muitos anos como profetas de ofício que o Senhor levantou para as nações. Nós temos profetizado isso, que o dinheiro do reino vai circular no reino. Isso é reino. Para mim, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é parede, não é nada. É justiça, gozo, paz e alegria. E para você promover isso na vida das pessoas, você precisa ter recursos, né? E o dinheiro do reino é para promover o reino, né? Eu entendo que o Senhor... eu entendo o reino como até onde vai a autoridade de um rei. Até onde vai a autoridade de um rei é o reino dele, né? Então, quando Jesus veio à Terra, ele estendeu o reino. Então, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus chegou até a Terra, né? E nós somos territórios a ser conquistados. Então, quando você fala do amor de Jesus, quando você compartilha o reino e uma pessoa recebe o Senhor Jesus, faz aliança, o reino de Deus se estende até aquela pessoa e aquela pessoa passa a ser parte do reino, né? E a autoridade do Senhor Deus chega até aquela pessoa. Por quê? Um reino é diferente de um império, tanto que a Bíblia fala que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por quê? O inimigo, ele se refere como império, e o Senhor, ele se refere como reino. Porque a diferença básica é que, no reino, o rei governa o seu próprio povo, que se submete espontaneamente ao seu povo. O império, não. Ele conquista o outro povo, a força e violência, e obriga, escraviza aquele povo a pagar tributo para eles. Isso é um império, né? No império, você é escravo, você está obrigado. No reino, não. Você serve por amor, porque você ama o rei, porque ele governa sobre o seu próprio povo. Então, quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida, o reino de Deus se estende, porque você fala, eu quero me submeter, eu quero ser parte desse reino, eu quero me submeter ao governo desse rei. Então, a nossa função é essa. Na prática, nós precisamos de recursos. Então, todo o dinheiro do reino, das empresas que constituem o reino, todos os dízimos, tudo tem que convergir para quê? Para a expansão do reino, a manifestação do reino. Se você não tem recurso para chegar até essas pessoas e para promover essa libertação desse cativeiro, como que eles seriam escravos, não só físicos, como eles são, que você está dizendo que é algo atípico, né, para o século XXI, alguém escravo de uma outra pessoa, né? Mas você está dizendo que eles estão nessa realidade,
e, além disso, escravos de Satanás. Eles são escravos 2 vezes. E você os libertou 2 vezes, de uma tacada só. Então, quer dizer, quem teve o privilégio de bancar essa ida aí financeiramente, de bancar essa situação, você já imaginou quantos dividendos espirituais que esse cara recebeu? Quantas orações agradecendo esse povo, a gratidão deles e o coração alegre, a libertação. Como que quem investiu nisso foi privilegiado, né? E você também, que foi o canal, como foi privilegiado. Então, o reino é isso. O reino está entre nós e nós temos que expandir. Cada pessoa que é alcançado, o reino vai avançando e o império vai recuando. Mas me desculpa interromper. Imagina, tudo é pró ao reino. Glória a Deus por isso. Amém. Ministrou muito nosso a gente, coração, nosso é coração, verdade. Porque nosso coração está aí e a nossa visão é essa. O dinheiro do reino financiar o reino. Faz muito tempo, né? A implantação do reino. Não tem outra explicação. Amém. Né? É só isso mesmo. É Deus. É o Senhor. E eu creio que nesse grupo que está nos assistindo hoje, o Senhor vai levantar muita gente com dinheiro, com condição financeira para investir no reino dessa forma. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Assim que o Osni me mandar o vídeo, eu já encaminho para o grupo daqui, encaminho para vocês também, né, esse vídeo. Ele me mostrou ali a família, o rapaz pagando, né, e é por essa família, comprando essa família, e depois essa família junto orando, né, agradecendo a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero, você me passa, sim, e depois eu quero saber detalhes, né, de quanto que custa uma família dessa, o que a gente tem que, né, de repente a gente consegue pessoas sérias aqui para estar, né? Eu vou passar o contato direto, porque aí você conversa com ele diretamente, ele já passa todos os detalhes, como é. Para saber quanto custa, porque tem empresários hoje que são dizimistas, a gente conhece, e que pode estar investindo, né, em situações como essas, né? Sim. Situações esporádicas aí, né? Sim. Amém? Amém. Então, eu só vou fechar aqui o que eu estava falando, né? E aí depois a gente faz um período de oração, adoração. Tá ok? Amém. Então, como eu estava falando do ministério profético e apostólico, que vai ser restaurado, né? Nesses tempos, o ministério apostólico, por exemplo, foi totalmente deturpado e colocaram como um título hierárquico, né? E o Senhor tem dito que não é isso. Como eu estava dizendo, aqui o modelo de igreja que a Bíblia mostra está lá em Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. A Nova Jerusalém tem todas as medidas iguais, simbolizando que todos nós somos iguais. Como eu disse, tem que haver uma liderança, lógico, porque senão fica disperso. Mas não hierarquia, né? Não subordinado hierarquia, porque subordinação e hierarquia existem nas empresas, e a igreja corpo não é uma empresa. E aí você vai procurar nesse modelo de igreja, você vai
procurar a posição do apóstolo, e você não encontra o apóstolo como cobertura, né? Lá fala que a cobertura é o Senhor, que o Senhor é a sua luz. A luz fica em cima, né? Tanto a Bíblia fala, não adianta você pôr uma luz debaixo da mesa, ela não vai clarear nada, a luz tem que estar em cima. Então, a cobertura da igreja é o Senhor, né? E o apóstolo, você vê, ele está lá no alicerce, né? Dos muros. Então, tem 12 alicerces lá, 12 fundamentos, né? E cada um tem o nome de um apóstolo. Então, a própria instituição, igreja, deturpou a palavra, né? Então, a gente acredita que, como o Senhor tem falado, ele vai quebrar essa fragilidade. A igreja se tornou fraca. Por quê? Frágil. Por quê? Porque, como eu disse, o povo não tem relacionamento com Deus a semana inteira, né? Eu estou generalizando. Lógico que existe uma pequena parcela que tem comunhão com Deus, né? Fora do culto. Mas, de uma forma geral, o povo não tem relacionamento com Deus, não busca se encontrar com Deus, ter um relacionamento com Deus, conhecer Deus, né? E no final de semana ele vai no culto, recebe uma palavra, fica com a sua culpa resolvida, né? Tira ali aquele sentimento de culpa, de remorso, né? Mas durante a semana volta a fazer tudo que ele fazia. Isso torna a igreja frágil, o corpo de Cristo frágil. Então, nós temos que agora nós temos que fortalecer isso, né? Então, o Senhor está fortalecendo o sacerdócio no lar, ele está fortalecendo o homem como sacerdote da sua casa, a igreja como sacerdote do mundo, né? E nós vamos nos tornar forte e fazer proeza, como está lá em Daniel, né? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, por quê? Porque nós como João preparou a vinda do Messias em carne, nós vamos preparar a vinda do Messias em glória, né? Não mais como servo sofredor, homem de dores, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, fiel testemunha, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, o cabelo branco como a neve, uma espada na sua boca, né? Um manto salpicado de sangue. É esse Messias que nós estamos preparando o caminho, esse aspecto do Senhor Jesus, poderoso, soberano, é que nós vamos preparar. Então, toda uma geração de homens e mulheres cheios do poder e da unção, né? Operando em milagres, sinais e maravilhas, é que vai, então, manifestar essa glória e que vai, então, trazer aí a presença de Deus, né? a trazer o Senhor Yeshua nos ares, né? Preparando a igreja, preparando um caminho para o rei, e o Senhor vai se manifestar de uma forma tremenda e sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Então, é isso, irmãos. Elias, vamos. $500 uma menina.
$500, uma criança. Meu Deus. E essa família, quanto que custou, então? Uma família, é o pai, a mãe, 2 meninas e mais 2 irmãos. Eu não tenho o valor total que foi pago, mas o Osni vai passar para a gente. Amém. Isso é importante a gente saber para testemunhar e para despertar isso nas pessoas. As pessoas nem imaginam uma situação dessa, né? E essas crianças também que são tomadas aí pelos terroristas, né? E também são Aqui uma menina vale, aqui uma menina vale entre 500 a 80 dólares. E quem compra, na verdade, assim, aqui esse tipo de escravidão ela tem um apoio do Estado. É legalizado. É legalizado, porque dentro do Alcorão, pela lei islâmica, o homem ele pode casar 4 vezes, pode ter 4 esposas, ele pode se divorciar quantas vezes ele quiser. Então, ele vai num campo de refugiado e ele compra uma menina pelo dote e ele casa ali na hora. Ele só precisa que o líder da mesquita faça uma oração, a menina não pode rejeitar. Então, ele vai, casa com aquela menina ali de 15, 16, 17 anos, casa com ela, leva ela para o motel, fica uma semana com ela, um mês, faz o que ele quer, depois ele volta para o campo de refugiado, divorcia dela. Ele pode fazer isso sozinho, ele pode chegar e ele vai a esse mesmo local onde ele casou e ele chega com essa menina lá depois de ter usado e abusado dela de qualquer jeito, e ele chega na mesquita, ele só fala assim: eu rejeito, eu rejeito, eu rejeito, e sai, vai embora, e a menina é obrigada a voltar para a casa dos pais. E aí, muitas das vezes, o pai já negocia com outra pessoa, essa mesma menina, e aí ele recebe 500, 800 dólares, essa menina casa com essa pessoa, e aí vai para o hotel e fica lá um tempo, uma semana, 2 semanas, depois ela é rejeitada novamente, e aí volta para a casa do pai, e assim se constitui uma máfia aqui dentro dos campos de refugiados. E é isso que a gente está querendo evitar com a Miriam e com outras meninas que a gente cuida ali no campo. Então, é essa situação. Eu acho que o pastor Elias deve ter saído, deve ter caído a internet dele. Emudeceu todo mundo, né, pastor? Porque o impacto foi muito grande dessa informação. É muito triste, né? A gente vê que tem tanta organização pelo mundo todo, pelos animais. Eu mesmo tenho 2 cães em casa, eu amo demais. Mas ainda pelos direitos humanos é muita pouca coisa. Por isso que o reino de Deus tem que sobressair mesmo. Sim. Pastor, eu estou aqui até em lágrimas, né? Estou mandando uma mensagem para o senhor, porque é muito difícil a gente ouvir uma realidade dessa e olhar para dentro de si, olhar para as instituições, ver a maneira como essa igreja institucionalizada tem se comportado diante de um cenário totalmente desesperador, né? E o Senhor tem movido muito com o meu coração e ultimamente eu creio que assim, não porque eu seja alguma coisa, mas o Senhor me chamou para essa questão de missões e a partir de mim, algumas pessoas da minha igreja têm sido ativadas. Talvez não com o chamado missionário, mas com a visão de que existe uma realidade que não está sendo falada. E a minha igreja é uma igreja muito simples, pastor, uma igreja com 60 pessoas simples, não tem ninguém rico, não tem ninguém com dinheiro, mas são pessoas que eu tenho percebido que o Senhor tem movido o coração. Então, eu gostaria muito de saber, né, depois do Senhor, eu sei que o Senhor vai estar passando melhor, até que ponto isso pode ser divulgado entre os irmãos da igreja
e até que ponto nós podemos, né, falar sobre isso para que a gente faça uma ação. Eu nem sei lá, enquanto o pastor aqui estava falando, o Senhor ia ministrando comigo sobre, enfim, fazer algumas coisas mesmo, sei lá, cultos, enfim, o Senhor vai dar estratégia em prol disso. E mesmo sendo pequenos, eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas aí. Amém? Pastor, eu não entendi. Amém. $500 uma criança ou uma família? Uma criança. Sim, no caso dessa família que o pastor falou que tinham 4 crianças, só as crianças seriam $2.000. E eu não sei quanto que custa o pai e a mãe. Eu não sei quanto foi que foi feita a negociação, né? Isso é o valor, assim, normalmente que se fala, tá? Mas eu não... Mas pagando $500 para essas crianças, eles saem completamente